aprender sobre ela, né? Glória a Deus. Eu já queria falar aqui de primeira, né? Em nome de Jesus, sobre eu ia falar livro, né? Mas você sabe, né? Que os evangelhos, né? A partir de Mateus até Apocalipse, se diz epístola, são cartas, né? Os 4 evangelhos em particular, eu estou falando um deles, né? É o 4º evangelho, né? Foi a biografia de Jesus, né? Jesus nunca escreveu nada, mas os seus seguidores, os seus discípulos, né, acabaram escrevendo, né? Glória a Jesus, né? E você vai entender que cada um deles escreve para um determinado povos, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Uns escreveu para judeus, outros escreveu aos romanos, né? Glória a Deus, outros aos gregos, glória a Jesus. E João escreve para a igreja, para mim e para você, né? Glória a Deus. E é disso que nós vamos falar. Então, no capítulo 14, né, que João escreve, louvado seja Deus, Jesus fala assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em nós, né? Glória a Deus. E a nossa caminhada é essa aí. Porque no reino de Deus, nada é feito sem fé, sem acreditar, né? Sem colocar a fé. E como é que alguém pode perguntar para a gente assim: mas eu não tenho fé? Ora, isso é um engano. Todos nós temos fé. É que em umas pessoas ela está mais, ela está presa, em outras ela está mais liberada, né? Por quê? Segundo Romanos 10:17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que gera fé. Então, se a gente estiver ausente da palavra do Senhor, vai ser meio mas, né? Glória a Jesus. Quando Jesus está dizendo aqui: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, a gente tem que entender que ele está falando com o povo aqui, nessa narrativa aqui, né? Ele está, assim como eu estou ministrando para algumas pessoas, né? Jesus estava ministrando, ele não está falando sozinho, ele tá plantando fé no coração das pessoas da época, como a gente aqui está tentando também, né? Glória a Deus, plantar fé no coração do ouvinte em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, porque ele está falando aqui, né? Sobre isso, para a gente não turbe o coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Espera aí, vamos entender as coisas, né? Que casa é essa que Jesus está falando, né? Porque às vezes, né, a Bíblia, quando você não tem assim os estudos corretos para abrir, né? Você lê algo e só que você fica sem entender. Você leu por ler, mas ficou sem entendimento, né? Por exemplo, né? Eu saio da minha casa, vou trabalhar, aí acabou o dia, eu falo, eu vou voltar para minha casa. Por quê? Porque eu tenho uma casa, né? Glória a Jesus. Ora, as grandes crises que Jesus teve, né, com os religiosos da época, é porque Jesus falava assim, que ele veio lá de cima, ele veio do Pai, né? Que ele era filho de Deus. E ele não falava que era filho de Deus como eu e você fala, espiritualmente. Ele dizia que ele era filho de Deus mesmo. Literalmente afirmava essas coisas. Aí os religiosos se endemoniavam, né? Pegavam em pedra, né? Começava a confrontar, glória a Jesus. Agora no texto aqui, Jesus está falando, não é? Glória a Deus. Ele não está falando, né, da casa aqui, ele não está dizendo da casa de Maria mas José, que é a casa que ele nasceu e ele cresceu. Ele não está falando dessa casa, ele está falando da casa do Pai, da casa de Deus no céu.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Porque esse texto aqui também, você tem que enxergar ele como um texto escatológico, né? Glória a Deus. E sobre escatologia, né? É a doutrina das últimas coisas, né? Aqui Jesus está dizendo que ele vai voltar para a casa do Pai, glória a Deus, mas ele vai voltar para que onde ele estiver, estejais nós também, né? Glória a Deus. Ou você não é dos que, né? Em nome de Jesus, que há uma esperança, né? Glória a Deus. Porque somos peregrino, né? Somos peregrino na terra. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Como na antiguidade havia o povo nômade, né? Que habitavam em tendas, né? Não tinha casa fixa, né? Glória a Deus. Nós temos a nossa casinha aqui, né? Mas vai chegar um dia que a gente vai falar que nem Jesus está falando, né? Que nós vamos voltar para a casa do Pai. Louvado seja Deus. Uma coisa importante da gente entender, né? Glória a Deus. Ó, o homem, glória a Deus, é o único ser, né? O animal, ele nasce aqui, morre aqui e vai ficar por aqui mesmo, né? Agora, nós, louvado seja Deus, nós nascemos aqui, Deus tirou dele, né? Porque quando Deus foi fazer o homem, ele sopra o fôlego dele nas narinas, né? E aí caracteriza para nós, né? O espírito natural, né? Que nós temos um espírito. Quando você lê lá o Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lá está dizendo assim, que o pó volta à terra, está falando do corpo, né? E o espírito volta a Deus que o deu e a nossa alma, né? Ela vai vir um anjo, ó, isso é importante, né? Da gente falar. Vai vir porque assim, o corpo é para a terra, o espírito voltou para Deus, né? E agora vai vir um anjo, glória a Deus. Aí eu me emociono, né? Já pensou? Vem um anjo, vai nos pegar nas mãos e nos levar, né? Até o paraíso, que segundo o apóstolo Paulo, é o terceiro céu, né? Glória a Deus. Porque o primeiro céu é esse que você enxerga as nuvens, né? O segundo céu é as galáxias, é os planetas, né? Marte, Saturno, Netuno, sei lá, um monte lá, né? Glória a Jesus. E o terceiro é o céu dos céus, aonde o apóstolo Paulo foi, e lá foi-lhe dito coisas, né? Glória a Deus, que ao homem não era lícito, né? Que ele fala, olha, passarei as revelações que eu recebi de lá. Glória a Deus, aleluia. Então, é o terceiro céu. O paraíso antigamente era na terra, mas agora é lá no terceiro céu, lá no céu dos céus, lá, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, Jesus está dizendo, glória a Deus, louvado seja Deus, Jesus não está dizendo que ele vai, mesmo que ele foi no paraíso. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, né? Glória a Deus, porque Jesus lá na cruz do Calvário, aquele ladrão arrependido, ele pede perdão, que se arrepende lá, né? Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, glória a Deus. Mas não é ainda no local, junto com o Pai, né? Glória a Deus. Por quê? Porque aí não dá certo, louvado seja Deus, né? Ou eu pegar muito, não, senão eu vou sair fora do texto, né? Glória a Deus. Então, aí Jesus está falando que vai para a casa do Pai, louvado seja Deus, preparar lugar, porque depois vai voltar, né? Glória a Deus. Mas segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, louvado seja Deus, Jesus, né? O nosso amado Jesus, glória a Deus, o nosso querido Jesus, não sei se você vê ele assim, eu vejo ele assim, né? Glória a Deus, porque não foi eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Ele vai vir, né? E Tessalonicenses diz assim, que ele não vai vir aqui, descer aqui embaixo não, ele vai ficar nas nuvens, né? E vai acontecer um rapto. A igreja do Senhor
será tirada do céu. Ora, a gente que segue a internet, que vê agora as coisas acontecendo aí, né? E está vindo em avalanche. Nós estamos sabendo que Jesus, brevemente, ele vai raptar a igreja dele da terra, em nome de Jesus, né? Ele vai vir só nas nuvens, né? E vai raptar a terra, porque ele disse aqui no texto, que ele vai para o Pai, preparar-vos lugar, para onde que ele estivesse, estejais vós também. Vós, que vós é esse? Aqui tudo bem, ele está falando para os discípulos, né? Só que essa continuidade de discípulo, o discipulado do Senhor, ele cresceu, não é? Ele cresceu. Glória a Deus. A gente for falar aqui um pouco a respeito dos discípulos, né? Em nome de Jesus, você entende que Jesus, ele chama agora as 12 testemunhas ocular, que são os discípulos, são os 12, não é? O Salmos vai dizer assim, que dentre os 12, né, haveria um que levantaria o calcanhar contra Jesus. Não diz que é Judas Iscariote, né? A gente aí agora tem um pessoal que já viaja na maionese, né? Ah, Judas já veio predestinado. Não veio, né? Era um dos 12. Se você analisar os textos, você pode ver que Satanás primeiro investiu em Pedro, né? Só que Jesus estava por perto lá, não é? Jesus já foi lá e já repreendeu, né? Glória a Deus. Mas Judas, você sabe que Judas, né? Se você gosta de pesquisar, Judas Iscariote, glória a Deus, a psicologia diz que Judas seria o único discípulo, né, que daria certo, porque ele era um cara que pensava direitinho nas coisas, né? Porque o reino de Deus tem que ser assim também, né? Não é vamos fazer, vamos, não. Temos fé, temos fé sim, glória a Deus, mas com os pés no chão, né? Sabendo o que fazer, quando fazer, para quem fazer, ver se, analisar lá os prós e os contras, né? Ver se vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Por que tem que fazer isso? Porque tem pessoas que dependem de nós, né? Espiritualmente dependem de nós. É o pastor, é o líder, é esse pessoal que tem o cajado na mão. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Então, para não estender muito, né? Teve os 12, Judas Iscariote, ele vai vender Jesus, porque sabe o que Judas começou a perceber? Porque havia a promessa da vinda do Messias, e Israel, como os discípulos, eles esperavam um homem com uma espada na mão, não é? Por quê? Porque nesse tempo, Roma estava oprimindo a Israel, glória a Deus, né? Levantou lá os cobradores de impostos, né? Que eles roubavam, eles cobravam o que o fisco de Roma, né, determinava que cobrava, e cobrava mais. Por isso que eles eram odiados pela própria nação. E nós vemos, não é? Glória a Deus, Jesus, né, com o poder maravilhoso, o poder da palavra, da evangelização, ele atinge, né, um desses cobradores de impostos, que é Mateus, né? E não era só cobrador de impostos, não. Ele era chefe, né? Ele era cabeça lá, louvado seja Deus, né? Jesus chegou nele, colocou o dedo na cara dele e falou, segue-me. Não é isso, né? O outro cobrador de impostos foi o Zaqueu, glória a Deus. Então você vê, querido, querida, e se você analisar, né, glória a Jesus, a Bíblia diz assim que tinha umas mulheres, né, que abençoava a obra do Senhor Jesus, né, com as suas fazendas, até pessoas do palácio, até mulheres do palácio, ajudavam Jesus, em nome de Jesus, estava com ele, em nome do Senhor. Por quê? Porque há um tempo, né, há um tempo de preparo. Jesus vai vir buscar a igreja dele, né, então a igreja dele não pode ficar dispersa, não pode parar de pregar o evangelho, não pode parar de ensinar o evangelho, porque agora é tanta patifaria, né, no mundo da internet aí,
Homens de Deus, que eram homens de Deus, mulher de Deus, que estão se escandalizando aí, né? Nas internet, nos privados aí, né? Que só Jesus, louvado seja Deus. Então o inimigo está usando tudo, né? Está usando tudo, glória a Deus, para tirar o foco, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Mas Jesus tem uma promessa, ele vai voltar para levar o seu povo, os seus escolhidos para o céu, em nome de Jesus, glória é o nome do Senhor. Ele falou, eu vou para o Pai, vos preparar lugar, né, glória a Deus, para que aonde eu estiver, vós também estejais, em nome de Jesus, glória a Deus. Pode dar um glória aí, crente, em nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluias. E o 3 vai dizer assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz aqui, ó, virei outra vez. Né? O que é isso? Que ele está falando, né, que ele vai subir. Essa é a primeira, né, que ele está contando aqui ainda, né? Ele vai subir, em nome de Jesus, né? Aí ele vai vir nas nuvens, e vai levar a sua igreja, e vai arrebatar, e vai nos arrebatar, né? Você sabe, glória a Deus, a igreja vai passar um período de 7 anos lá em cima, vai ter o casamento, glória a Jesus, né? 7 anos, e o pau vai estar quebrando aqui embaixo, né? Porque a palavra vai ficar, aí vai ficar aqui embaixo só aqueles, né? Que hoje está em cima do muro, né? Aí você chega com uma palavra de Deus, né? Você chega lá todo cheio de Deus, cheio de conhecimentos de Bíblia, né? Glória a Deus, fala com ele, a palavra não fala, não é que a palavra não fala, né? É que a pessoa está com o coração duro, Deus está falando com ele, com ela, mas tem uma dificuldade, não é? Glória a Deus, de largar as coisas do mundo, louvado seja Deus, né? Porque aquele que quiser me seguir, que negue a si mesmo e pegue a sua cruz e siga-me, glória a Deus. Porque servir ao Senhor Jesus não é fácil, né? Glória a Deus, mas uma coisa é certa, em nome de Jesus, né? O Senhor Jesus vem nos buscar, glória a Deus. Quem é você no reino de Deus? Responde para mim não, responde para você mesmo. Quem é você no reino de Deus? Qual a sua importância no reino de Deus? O que tem feito, né? Glória a Jesus. Porque se tem um reino, tem um rei. Se tem um rei, tem um súdito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que está a sua espada? Está afiada? Em nome de Jesus. Porque soldado que se preze, não vai com a espada de qualquer jeito. Tem que estar afiada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, né? O 4 vai dizer assim, mesmo vós sabei para onde eu vou e conhecereis o caminho, glória a Deus, quer dizer que a gente conhece o caminho, claro, aí, quando você vê Jesus em João 10, glória a Deus, ele falando que ele é a porta, ele está falando que ele é a entrada, né? É a entrada. Existem várias portas, mas a porta correta é a entrada. É óbvio que ele está falando ali do aprisco, não é? Da entrada das ovelhas, porque ali ele tá contando a parábola do bom pastor. Ele está contando o zelo que o pastor tem com a ovelha, não é? Glória a Deus. Porque o pastor que tem zelo com a ovelha, ele não faz de qualquer jeito. Louvado seja Deus, né? Chega tarde, né? Porque de manhãzinha, né? É interessante isso, né? Glória a Deus, vai ter um porteiro ali, né? O pastor chega e coloca as ovelhas para dormir ali no curral ali, só que ele deixa um porteiro ali, glória a Jesus. E por isso que ele diz, né? Que o porteiro, o pastor de forma nenhuma, o ladrão, né? O mercenário, de forma nenhuma ele vai entrar pela porta. Ele vai pular a cerca, né? Para arrebatar a ovelha. Louvado seja Deus. Por isso que tem um porteiro para cuidar, para zelar, não é? Glória a Deus. E é interessante falar o pastor normalmente, né? Glória a Deus. Ele tem o copastor. O que é o copastor, né?
Tem o pastor, o pastor que está cuidando, o original que está cuidando ali, mas tem o copastor. Para que serve? Né? Nas nossas igrejas tem que funcionar assim também. Tem o pastor ali que foi colocado ali, mas tem lá um segundo, o copastor. Para que é isso? Porque isso é uma cópia do pastor de ovelha. Porque a ovelha é um animal arisco. Ela tem dificuldade em adaptar-se com pessoas, né? Mas o que o pastor faz com o copastor? Arrebanha junto ali, tá ali, vai conhecendo. O pastor ficou doente, as ovelhas não ficam sem arrebanhar. Tá o copastor ali. Então é isso aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus está contando essa história aí, está contando essa parábola, né? De manhã, quando o pastor sai, tem uns tonéis de azeite, ele unge a cabeça da ovelha, né? Glória a Jesus. Sabe por quê? Eu estou até pondo a mão aqui para exemplificar melhor, né? Porque para onde ele vai levar, tirar as ovelhas de manhã, ele vai levar numa linha indiana para o deserto, né? Porque o deserto é lugar de ovelha, né? De pastor, glória a Deus, né? Porque assim o clima é muito quente e vai juntar muitas varejeiras, muitas moscas, né? E o azeite, você sabe, que também é curativo, né? Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Por isso que Davi, né? Oh, Jesus, glória a Deus, né? Davi no Salmos 23, ele fala para Deus assim: unge a minha cabeça com óleo, aleluia, e o cálice transborda. Ele falou, mas unge mesmo, bote o cálice embaixo, até transbordar. Glória a Deus, louvado seja Deus. E você sabe que um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, né? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus está ali contando, né? Contando essas parábolas aí, glória a Jesus. Você sabe que as ovelhas chegou lá, né? Glória a Deus. Eu saí um pouco do texto, é que eu me empolgo, né? Glória a Deus. Lá no deserto, o pastor, você sabe que tem a vara do pastor e tem o cajado, né? O pastor coloca a vara assim, ó, na areia e vai fazer necessidades, né? Não sai uma ovelha de perto da vara. Sabe por quê? Porque tem o cheiro do pastor, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha, não é isso? Em nome de Jesus, glória a Deus, é o que Jesus tinha em nome de Jesus, glória a Deus, né? Agora vai entrar um discípulo aqui na nossa ministração, glória a Deus, que é um exemplo não é exemplo para nós, pelas ação dele, né? Glória a Deus, que é o Tomé, né? Que muitos falam aí, né? Ah, você é um Tomé. Tá falando que a pessoa é incrédula, que ela não acredita, né? Essas coisas todas em nome de Jesus. Então vamos ler aqui o texto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos deixa eu voltar. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Olha só, né? Glória a Deus. Ao que Tomé fala, não sabemos para onde vai e como é que podemos saber o caminho, né? Então, assim, tem pessoas que assim, anda com você, líder, né? A vida toda, era para ele já estar melhor do que você, né? Ele não consegue encontrar o caminho ainda, né? Louvado seja Deus. Então, Tomé, quando Jesus ele vai ser crucificado, Jesus vai ser perfurado na cruz do Calvário, louvado seja o nome de Jesus, né? E Jesus vai lá para o caminho de Emaús, não sei se você já leu esse texto, né? Onde aqueles dois homens vai conversando, né? E aqueles dois homens vão murmurando na realidade. Não era só conversando, não. Eles iam falando de Jesus, né? Porque ele falar que ele ia ressuscitar o terceiro dia, e já que naquele horário já era o terceiro dia e nada. Aí Jesus, né?
aparelha com ele, vai escutando a conversa. Aí Jesus fala: que conversa é essa que vocês vão falando, né? Ele falou: és tu um forasteiro? Que Jesus fez que eles não reconhecessem, né? És tu um forasteiro, mas não sabe a novidade de Jerusalém, o que aconteceu? O Jesus, um varão profeta, cheio de boas obras, aleluia, que diz que ia ressuscitar o terceiro dia, e é hoje, já o terceiro dia. Jesus faz as escamas sair dos olhos deles, eles reconhecem, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. E os discípulos estavam onde? Os discípulos estavam no cenáculo, né? Glória a Deus. Escondido. Porque o império havia matado o seu líder, né? O império havia matado a Jesus, né? Glória a Deus. E eles ficaram acuados, com medo. Aleluias. E fala, aí a notícia veio da ressurreição. Aí Tomé falou assim: eu só acredito que é ele se eu olhar nas mãos dele lá e eu ver as marcas, né, das mãos lá. Então, quer dizer, aí Tomé, ele não acredita, né, ele desconfia. Louvado seja Deus. Que Jesus aparece no cenáculo de novo, né, e fala para Tomé: Tomé, vem, toca nas minhas chagas aqui. Louvado seja o nome de Jesus, né. E no último versículo, para a gente encerrar, né, que foi do 1 ao 6, né, Jesus dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? O caminho para a gente seguir, não é? Louvado seja Deus. Caminho, nós estamos no caminho. Glória a Deus. No caminho, a tendência de um caminho é você encontrar pedra, espinhos, né? Você veio para Jesus, acabaram-se os meus problemas, né? Mas, de repente, né, você se escandaliza com pessoas que vêm trazendo o nome de Jesus, né? E você acredita nela, você confia nela, porque ela fala de Jesus, né? E de repente você se decepciona com a pessoa. É triste também, essas que tem uns irmãos que contam uns testemunhos aí, muito doloroso, né? Glória a Jesus. Mas o negócio aqui não é olhar para o homem, é olhar para o Senhor, é olhar para Deus, em nome de Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, né? A questão aí, o quesito da verdade aí, glória a Deus, irmãos, irmãs, doa quem doer, sabe? Sofra o que tiver de sofrer, mas passa com a verdade, com a legitimidade, em nome de Jesus. Não vamos deixar o inimigo roubar a gente, não, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque a vida nos espera, né? A vida é Cristo, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque sem Jesus, né, nós não temos como chegar ao Pai. Sem Jesus, nós não temos a salvação. Então vamos ficar firmes em Jesus, glória a Deus. Olha, as nossas mensagens aqui é todos os dias, né? De segunda a sexta, né? Às 9 horas, sempre tem uma palavra de ensinamento, né? Glória a Jesus. Eu gosto muito aqui nas lives, né? Não trazer aquelas palavras de unção que, né? É uma palavra de ensinamento para você comer. Para você, se tiver alguma dúvida do que foi falado, deixa aí nos comentários e a gente vai receber. Se você precisar de uma visita, né, pastoral, e de repente você mora próximo aqui da gente aqui, eu vou com todo o prazer lá, né, socorrer você, fazer uma oração por você, nem que for um abraço, né, glória a Deus. Nós estamos aí fazendo uma grande obra, como falou Neemias, né, e não podemos parar, em nome de Jesus, né? Obrigado aos irmãos que entraram aí, glória a Deus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. E amanhã vamos estar aqui de novo, mesmo horário, em nome de Jesus. Convido a todos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa rica oportunidade, Jesus. O meu irmão, a minha irmã, Jesus, que recebeu esta palavra. Aqueles que ainda, Senhor, vão ver, vão ouvir, Senhor Jesus. Ó Deus, abençoe ele, abençoe ela, em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.